Olá, eu sou o professor Luciano de Giampietri e esta é a primeira aula de Introdução à Programação. Nesta aula farei a apresentação da disciplina. O material da disciplina ele foi adaptado do material desenvolvido pelo professor Norton Trevisan Román, da Universidade de São Paulo. As videoaulas estão sendo gravadas por mim, professor Luciano de Giampietri, e serão colocadas numa playlist para vocês assistirem. E os dois livros base da disciplina, conforme a ementa, são Introdução à Programação com a Linguagem C e C Completo e Total. O objetivo dessa disciplina é introduzir o aluno aos conceitos básicos de computação e lógica de programação, usando o paradigma imperativo. Não é uma disciplina da linguagem C, né? Não é uma disciplina focada em ensinar todos os detalhes da linguagem de programação C, e sim uma disciplina cujo foco é ensinar lógica de programação e que irá utilizar a linguagem C nos exemplos. Então, chegaremos a aprender até alguns detalhes bem específicos da linguagem C. Porque a linguagem C é uma linguagem imperativa muito usada e ela permite que você aprenda detalhes de alocação e de uso de memória que outras linguagens não permitem. Então, ela é uma linguagem bastante interessante para que você possa aprender alguns detalhes aí envolvidos na programação. O método de ensino dessa disciplina é incremental. Nós começaremos com noções bastante básicas até chegarmos a programas mais complexos e melhor estruturados. Então, os nossos primeiros programas serão bastante simplistas, só para resolver algum problema específico, e depois aprenderemos de fato como estruturar de uma maneira melhor os nossos programas e resolver problemas mais complexos. Dentro do método, né, nós vamos usar o princípio da indução ao erro. Errar é uma forma muito boa de aprendizado, em particular em programação, né? Então, quando a gente olha um programa que está errado, entender por que ele está errado é super importante para a gente entender os detalhes de como funciona e por que a nossa lógica falhou, né? Por que a lógica que está naquele programa está falhando e qual é o jeito de corrigi-la. Então, em várias ocasiões, será apresentado um slide com um código errado e vamos discutir por que esse código está errado e corrigi-lo. Para quem interessa esse curso, né? Quem é o público-alvo principal desse curso? Inicialmente, a pessoa que não tem a menor noção de programação, né? O curso foi feito para que você aprenda programação do zero, porém, se você já tiver conhecimento em programação, o curso também pode ser bastante útil para você. E do que a gente precisa para desenvolver esse curso, né? Um curso de programação, é importante que a gente tenha acesso a um computador e que a gente consiga compilar nossos códigos e executá-los. Para isso é importante que você tenha no seu computador um compilador para a linguagem C instalado. Tem aqui alguns exemplos: MinGW, Cygwin, GCC, ou mesmo que você use um compilador online num navegador, né? O importante é você poder escrever seu código e testar seu código para ver se ele está funcionando corretamente, né? Existem vários compiladores online. Se você não quiser ou não puder instalar um compilador, só puder acessar um via navegador, isso também é possível dentro da nossa disciplina. E como que eu faço para instalar um compilador na minha máquina, se eu for instalar? Obviamente vai depender, né, de que sistema operacional você usa, qual versão do sistema operacional. Para o Windows, você vai precisar instalar aí um compilador compatível com a sua versão do Windows. Tem um link aqui que faz uma sugestão de alguns compiladores e algumas IDEs. Para Linux, tipicamente no Linux já existe um compilador pré-instalado, o GCC, mas também é possível instalá-lo se ele não estiver lá. E aqui também tem um link falando um pouquinho de como instalar e como utilizar o compilador no Linux. Eu comentei de IDE, né, que no link do slide anterior havia sugestões de compiladores e de IDEs. Né? O que são IDEs? São ambientes integrados para o desenvolvimento de software, né? Uma ferramenta, um conjunto de ferramentas que facilita o desenvolvimento do software. Então tem um editor para você digitar seu código, um compilador, né, que vai compilá-lo, tem um depurador para você acompanhar os erros, descobrir se há algum erro e que irá facilitar a correção do erro também. Enfim, é um ambiente que facilita isso. Existem várias opções para as diferentes linguagens de programação. A melhor depende muito da que você gostar, né? Não existe uma que é melhor, existe aquela que é melhor para você, que tem a ver com você conseguir utilizá-la bem. Dois exemplos aqui
de IDEs, né, que você poderia instalar na sua máquina é o CodeBlocks, né, tem uma cópia de tela dele. Outro é o DevC++, também com a cópia de tela dele. Ou a gente pode, mas a gente não precisa disso para nossa disciplina, né? O que vai ser assumido nessa disciplina que você tem é um editor de texto qualquer, não precisa ser nada muito sofisticado para você escrever seu código, de preferência um que destaque com cores diferentes, comandos diferentes dentro do seu código. Aqui é um exemplo, né, do Gedit para o Linux e um terminal para você rodar seus programas. Ou no caso do Windows, por exemplo, o Notepad++, né, daria até para usar o bloco de notas simples. O problema é que dele não destaca, né, com cores diferentes, o que é um comando, os operadores, etc. Então é sempre bom programar num editor que pelo menos mude de cor dependendo do que você está escrevendo dentro do seu programa. Então, nesse exemplo, no Notepad++, e um prompt de comando do Windows aqui. Então, a gente vai assumir sempre coisas muito simples, não vai precisar de nada muito sofisticado para vocês. Ou mesmo, né, se você não tiver nada disso instalado na sua máquina, que você tenha acesso a um navegador aí de internet e use um compilador online. Aqui é um exemplo de um dos vários compiladores online que existem disponíveis hoje. Também você escreve seu código aqui, ele marca com cores diferentes, o que é o nome de uma função, o que é o retorno, etc. Né? Vários termos que a gente vai aprender aí ao longo do semestre, o que eles significam. Dentro da disciplina, a gente não vai assumir o uso de uma IDE, né, desses ambientes de desenvolvimento, a gente vai assumir que você tem um lugar para escrever seu código, uma forma de testá-lo. Pode ser a infraestrutura mais simples possível, mas que você consiga fazer isso. E por que a gente não vai assumir uma IDE? Primeiro, porque a ideia da disciplina é, de fato, que vocês aprendam a lógica de programação do zero, né, desde o começo, e esses ambientes, às vezes eles são tão sofisticados que eles já fazem algumas coisas por você e podem, então, acabar impedindo que você aprenda algumas dessas coisas. Por outro lado, por serem ambientes bastante complexos, gasta-se um tempo para aprender a usá-los corretamente. Então, a gente também não quer que você, aluno, perca tempo aprendendo esses ambientes. A gente vai assumir sempre o mais simples possível. Além das videoaulas, né, que vocês vão estar assistindo, toda semana teremos atividades semanais a serem entregues e elas vão valer a presença de vocês dentro dessa disciplina. É super importante que vocês façam, não apenas por valer presença, mas porque elas vão acompanhar o conteúdo que está sendo visto ao longo das semanas e a dificuldade desse conteúdo, né, a complexidade desse conteúdo vai aumentando ao longo das semanas junto aí com o conteúdo que vocês estão aprendendo. E programação é prática, né? Então é muito importante que vocês pratiquem para, de fato, aprenderem e fixarem o conteúdo. Dentro da disciplina, né, nós teremos as 15 atividades semanais, né, uma por semana de aula, que vão valer a frequência, a presença dentro da disciplina, e 4 trabalhos que a gente chama aqui de EPs, que valem nota. Tudo isso é individual, né? Tanto as atividades semanais quanto os EPs são atividades, trabalhos individuais que vocês devem entregar. E vocês vão entregar dentro de um sistema de aprendizado utilizado pela USP chamado aí de e-disciplina. Então, toda semana tem essas atividades que são bastante simples, são programas simples a serem feitos toda semana, a serem testados toda semana, que vocês devem entregar, e os trabalhos mais complexos que valem nota, que são esses EPs. Tudo será entregue via sistema e-disciplina. A estrutura do conteúdo da nossa disciplina está organizada em 3 lugares principais. Um é o site da disciplina, que é www.eache.usp.br/digiampietri/ACH2001. As videoaulas estão numa playlist no YouTube para vocês acompanharem, mas o link dessa playlist está no site principal da disciplina, e as entregas, como acabou de ser comentado, serão feitas no site e-disciplinas aí da USP, edisciplinas.usp.br. Para acessar o e-disciplinas, os alunos da USP acessam usando usuário e senha única, então, no link que tem aqui instruções de acesso, dicas de acesso. Como foi comentado, a disciplina é composta por 4 trabalhos. O peso deles, dos 3 primeiros, corresponde a 22% da média final, cada um deles, e do terceiro a 34% da média final.
A entrega ocorre mais ou menos a cada 3 semanas, né? A diferença aí da data máxima de entrega entre um trabalho e outro. A média final será dada pela média ponderada desses trabalhos, né? 22%, 22%, 22% e 34%. E para quem tiver atingido a frequência mínima de 70%, né? Para você passar na disciplina, você tem que ter pelo menos 70% de frequência e média pelo menos 5. Mas se você teve 70% de frequência e nota entre 3 e 5, você está de recuperação. Média abaixo de 3 ou frequência abaixo de 70%, você está reprovado. Para quem ficar de recuperação, haverá um trabalho individual de recuperação, e daí a média final vai ser dada pela média ponderada, e da média desse trabalho de recuperação e a média que você tinha obtido anteriormente. A disciplina vai ter uma organização semanal, né? Então a gente vai ter para toda semana um conjunto de videoaulas para serem assistidas, de 2 a 3 videoaulas aí em torno de 20 a 30 minutos cada uma delas. Materiais complementares no site, incluindo os códigos que são vistos ao longo do semestre, funções auxiliares, as atividades semanais já comentadas que valem presença, e além disso teremos 2 plantões de dúvidas semanais, nas segundas-feiras das 20 às 20h45 e nas sextas-feiras das 21 às 21h45. Né? O restante do horário da aula do semestre vai estar reservado para que vocês possam assistir às videoaulas. Né? Os nossos plantões de dúvidas ocorrerão usando o Google Meet. Então, aqui é um exemplo de como essa organização semanal aparece no site da disciplina. Então, por exemplo, semana 1, do dia 19 do 4 ao 24 do 4, teremos aí 3 videoaulas, uma com a apresentação da disciplina, uma sobre problemas e algoritmos e uma sobre computadores. Né? Para cada parte, né, do conteúdo semanal, vocês vão ter acesso, né, além da videoaula, também dos slides utilizados e dos códigos, quando for o caso. E além disso, né, para cada semana, como também já comentado, teremos as nossas atividades semanais. Então, o enunciado da atividade vai estar no site da disciplina e vocês terão que submeter aí a solução no sistema eDisciplina. Dentro do Bacharelado em Sistemas de Informação da USP, onde que nós estamos? Né? A disciplina de Introdução à Programação, essa é uma disciplina inicial, e de fato ela é a primeira disciplina da área de computação do curso, né? Tem outras aí em paralelo, mas é a primeira de fato ligada aí à programação e que serve de base para as demais disciplinas de programação do curso. Né? Então, a gente está aqui no primeiro semestre e essa disciplina ela é pré-requisito da disciplina de algoritmos e estrutura de dados 1, de introdução à análise de algoritmos, e assim por diante. Né? Tem várias disciplinas aqui, uma árvore, né, de dependência entre disciplinas grande, porque, de fato, né, a programação é uma das bases aí do nosso curso. Então, temos que caprichar aqui nesse primeiro semestre, porque isso vai servir para várias outras disciplinas aí da nossa área. Então, sejam todos bem-vindos ao curso de Introdução à Programação aí dentro do Bacharelado em Sistemas de Informação. Vejo vocês na próxima videoaula.